Vamos ouvir então o Fernando Mollica. Mollica, essa declaração do ex-presidente Lula criticando o envio de suporte pelos Estados Unidos à Ucrânia significa uma crítica a esse ato ou também pode ser interpretado como um apoio às críticas que a Rússia também faz a essa suposta interferência norte-americana na guerra? A Rússia que, segundo os jornais dizem, hoje começou inclusive a movimentar armamento nuclear a partir dessa decisão norte-americana. Bem, bom dia, Rafael, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Assim, significa ali a questão da campanha eleitoral no Brasil, né? Quando o Lula fala na fome da África, ele quer falar na fome no Brasil, né? Um mote de campanha dessa pré-candidatura dele vai ser a questão da fome no Brasil, preço de alimentos, inflação. Então, sempre que ele vai falar em fome, ele vai dar um jeito de falar nisso o tempo inteiro para reforçar a ideia da crítica ao governo Bolsonaro, falar do governo dele, né? Quando o Brasil saiu do mapa da fome, isso aí vai ser um mote. O mote da vez foi essa história do Putin, né? Foi basicamente a história do Biden, né? Do Biden mandar esses 40 bilhões de dólares, aquela velha história que é até um chavão, né? Que a gente fala muito, todo mundo fala, se o dinheiro que o mundo gasta em armas daria para gastar em comida, né? Daria para pagar sobremesa, saideira, dá. Mas só que as coisas não são tão simples assim, né? E a gente está diante de um fato concreto. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? E isso né? Não estava quieto lá, o Biden está dando 40 bilhões em armamentos para a Ucrânia, enfim, está dando esse dinheiro para a Ucrânia tentar resistir a uma invasão. Em matéria de dinheiro, o Putin está gastando muito mais de 40 bilhões de dólares com a guerra, né? A guerra sai muito mais cara que isso, fora aquela história que não dá para calcular, não dá para estimar o custo de vidas humanas. A quantidade de pessoas que já morreu nessa guerra, tanto na Ucrânia, principalmente entre ucranianos, que é o teatro de guerra, né? O chamado teatro de guerra na Ucrânia, mas também russos que morreram. Então, além de causar, o Lula falou da fome da África, mas tem a morte na Ucrânia, as mortes que estão acontecendo lá, e isso é uma questão mais grave. Então, cobrou do Biden, mas podia cobrar também do Putin, afinal de contas, ele que começou isso. Ele também podia estar ajudando países que estão com fome, ajudaria muito se parasse de matar ucraniano e também parasse de matar russos, né? Os soldados russos são seres humanos, né? Que estão sendo mortos aí nessa história. Agora, quanto ao apoio do Putin, né? O Lula já tinha dado aquela entrevista lá para a Time, que ele relativizou a questão da guerra, relativizou o papel da Rússia nessa história toda. Aí tem um sinal ali, talvez, né? Dá para a gente imaginar, sem muita irresponsabilidade, que tem um sinal em relação aos BRICS, né? Uma tentativa de acenar para os BRICS, aquele grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, de que foi meio escanteado, né? Essa organização que foi meio escanteada no governo Bolsonaro. Então também há uma sinalização para isso. Mas enfim, não dá para misturar as coisas e nessa história não tem jeito. É muito complicado a gente falar em mocinho e em bandido, em política de um modo geral e principalmente em política internacional. Mas nessa história tem um bandido, que foi o invasor, né? Então não dá para ficar aliviando a barra do invasor e nem criticando quem está apoiando o invadido num momento tão grave como esse. Enfim, é uma situação muito desigual e, claro, melhor dar comida do que dar armas, sim, mas tem um país que está sendo invadido e que precisa se proteger. Com vocês. Valeu, Mollica.